No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast ao vivo pela Melodia FM 87.9 e também no nosso Instagram, @Joelis_Fraga. O tema de hoje é fundamental, a inclusão social das pessoas com deficiência e o papel da psicologia nesse processo. Vamos refletir sobre a sociedade, como a sociedade pode ser mais acolhedora e como o suporte psicológico ajuda a enfrentar desafios, quebrar preconceitos e promover qualidade de vida. E para essa conversa especial, recebemos Jorge Campos, psicólogo, músico e professor que une sua experiência acadêmica, clínica e artística para falar da inclusão com sensibilidade e profundidade. Agradeço por ter aceito o meu convite, Jorge. Seja muito bem-vindo. De cara, eu já te agradeço, o convite, a confiança, de ter esse momento aqui, participar. Para mim é uma satisfação enorme e ainda mais com esse tema, que é um tema que eu já vivenciei de perto, tanto relacionando com pessoas fora do ambiente profissional, quanto também em ambiente profissional. Então, para mim, vai ser ao mesmo tempo que uma facilidade, uma responsabilidade. Então, vamos lá. Quem é Jorge Campos? Jorge Campos é um homem natural de Salvador, Bahia, Nascido e criado lá, estudei lá, inclusive, me formei. Meus pais, irmãos, uma irmã ainda mora lá, o outro irmão recentemente se mudou para o Rio de Janeiro, mas minha família basicamente reside em Salvador. E eu vim para a Conquista em 2008, recém-formado. Cheguei aqui no final do ano de 2008. Porque eu queria sair um pouco para uma cidade, um local que eu pudesse ter um ritmo diferente, uma qualidade de vida. Sim. E naquele momento, de recém-formado, acabei saindo de Salvador. E aí, acabou que rendeu, porque vamos para 16... Em novembro, 17 anos em Conquista. Então eu brinco que Salvador é minha mãe, Conquista é minha madrinha. Sim. E quem bebe água daqui, filho? Não tem jeito, A famosa água do professor. Pois é. Quem bebe água de Conquista é interessante. A gente vem e não sabe por que ficou, mas fica, pois é. Mas Conquista hoje em qualidade de vida é excepcional. Eu realmente... A gente é suspeito de dizer que é daqui, Me tornei mais um suspeito porque o que eu consegui, a qualidade de vida, até o meu desenvolvimento profissional também, o que eu consegui aqui foi tudo que eu busquei nessa mudança. Então acabou sendo extremamente proveitoso. Pois é, hoje nós vamos estar falando de um tema bem, bem interessante. E como é que a psicologia entrou na sua vida e o que te motiva a seguir nessa profissão? Vamos lá. Quando eu estava ali na fase pré-vestibular, vamos chamar assim, ensino médio, final do ensino médio, eu era um dos indecisos. Aquele não sabe, vai fazer o curso para quê? Não, quando chegar a inscrição do vestibular, eu vou ter que decidir. Tinha dúvidas, cheguei a fazer vestibulares até para outras áreas, Então, no primeiro ano que eu prestei vestibular, eu não fiz para psicologia. Eu fiz, que eu me lembro, para administração, cheguei a fazer também para turismo e hotelaria. Mas aí eu tive contato com uma pessoa num curso de inglês que eu fazia, uma aula de inglês que eu fazia na UFBA. E um colega, eu passando por um momento assim pessoal, meio conturbado, e aí nas conversas com esse colega de sala do inglês, que já era uma pessoa que já era um psicólogo, eu nem sabia de início, Então era só um colega do curso de inglês. Aí depois a gente conversando mais, fui saber que ele era psicólogo. E aí, nesse desenvolvimento dessas conversas com ele, acredito que ele, vou mandar um abraço porque eu nunca mais o vi, mas acredito que ele nem sabe dessa importância que ele teve, de eu sair de um indeciso para alguém que passou a saber que aquilo ali é o que ia ser interessante, aquilo ali é o que eu queria. Então, a forma como ele tratou comigo, a forma como ele abordou, e depois ele trazendo que ele é psicólogo, ele me fez procurar sobre a área e entender
sobre o que seria um curso de psicologia, o que seria a profissão de psicólogo, acabou clareando as minhas ideias, né? E abrindo essa porta que diz assim, ó, de todas aquelas opções que você viu na inscrição do vestibular, essa aqui é a que tá define, né? Acender os olhos, né? E é tanto que eu cheguei a passar numa outra universidade com outro curso, cheguei a começar a cursar, mas aí com um semestre, tinha até uma colega de sala que falava, por que você não fica? E tal. Aí depois de uma conversa comigo, ela falou, não vá porque é psicologia mesmo que você quer. Então, acabou sendo uma decisão muito acertada, né? Graças a Deus, né? Com certeza. Além de psicólogo, você também é músico e professor. Como essas áreas dialogam na sua trajetória pessoal e profissional? Vamos lá. Músico eu já sou antes de ser psicólogo, né? Não era um músico ainda, não me considero, né? Ainda um músico quando eu era adolescente, mas a paixão da música ela começa ali com uns 8 anos de idade. Minha avó materna tocava teclado e aí começou a me passar algumas coisas, ia me interessando, ela passando. E aí depois desse tempo eu tenho pais que sempre apoiaram muito em tudo. Então, me apoiaram na música quando eu era pequeno, inclusive não só incentivando, matriculando em aula, com a dificuldade, conseguindo adquirir instrumento, né, para que eu dedicasse. Então, assim, desde o início, ali na infância, a partir dos 8 anos, eu comecei, que foi o instrumento, foi o teclado, no caso, mas que depois veio, com 14 anos veio bateria, com 16 veio violão, com 18 veio baixo. Você guitarra. toca tudo isso aí? Né? Eu fui aprendendo. Legal. Eu não me considero hoje um tecladista, não me considero hoje um guitarrista, Sim. mas se precisar ali, profissionalmente, eu atuo como baixista, né? Sim. Como baterista eu faço uns cachês, de vez em quando. Como guitarrista já fiz também um cachê ou outro ali para ajudar um amigo que estava precisando. E como tecladista eu já fico só o conhecimento que eu tenho de teclado, uma coisa um pouco mais contida, mas tem esse conhecimento, vamos dizer assim, como base, né? Sim. Que foi o que fundamentou meu contato com os outros instrumentos. Ano passado, nós tivemos aqui com o Wagner, né? Ele é musicoterapeuta, sim. Ele também toca tudo. Ele falou, eu tenho que tocar, né? Se eu sou musicoterapeuta, eu tenho que tocar tudo. Ele acabou tocando tudo. E o que significa para você a inclusão social na prática? Vamos lá. Eu costumo pegar esse tema, porque a gente fala como se fosse uma palavra só, né? São duas, inclusão social. E a gente só pensa em incluir pessoas. Só que muitas vezes a gente faz a inclusão das pessoas e o contexto, que é uma coisa que eu considero como essencial, às vezes ele é meio colocado à parte. Então, assim, eu incluir, claro que a gente tem que pensar no tema de uma forma genérica, nós temos que incluir várias pessoas, vários exemplos de diagnósticos, inclusive. Mas, se a gente pegar e a gente não considerar contexto econômico, o contexto social, onde aquela pessoa vive, né? Eu posso pegar um dos temas, por exemplo, síndrome de Down, paralisia cerebral, TDAH, né? Autismo. Se eu pegar e eu analisar, sem levar em consideração contextos, eu posso acabar pecando um pouco, né? Inclusive, eu tive exemplos ao longo da vida profissional em que eu tive que ter essa sacada, né? De um determinado aluno, de uma determinada pessoa que estava passando por problemas e as pessoas em volta se queixavam dela. E aí, quando eu vou um pouco mais perto, converso com aquela pessoa, converso com o familiar, entendo qual era a realidade, o contexto de rotina, o que acontecia no bairro daquela pessoa, o que acontecia na escola. Aí eu fui entender, eu falei, então não dá pra gente pegar e isolar. Eu não posso pegar e simplesmente dizer, não, eu tenho que incluir essa pessoa e não está funcionando. Por que ele está reagindo dessa forma? Por que ele está parecendo inquieto, indisciplinado? Isso tinha a ver bastante com o contexto social, econômico, onde ele estava inserido. E aí eu tive que ter essa sacada primeiro e depois trazer para aquele entorno da pessoa, né? Entendi. E dizer, gente, peraí, isso está acontecendo,
Porque, em parte, ele precisa disso aqui. Esse comportamento que vocês estão tratando como indesejável, ele é necessário. Em muitas situações, ele é necessário para que esse paciente possa viver com uma certa paz, com uma certa segurança, né? Isso aí tem como até detalhar um pouco mais, mas superficialmente falando, seria isso. Entender, a gente fazer a inclusão, eu entender que essas pessoas têm percepção, aprendizado, comportamentos que são diferentes, mas que todas elas têm habilidades, elas têm sentimentos, desejos, né? Emoções, responsabilidades, interesses, mas elas têm também contextos. Então, muitas vezes a gente pode tratar um e outro da mesma forma e dizer, mas eles estão respondendo diferente. Por quê? Aí eu descubro, tem um contexto social e econômico aqui que influencia nessa resposta diferente. Então, a política de inclusão, ela não deve ser desamarrada disso, né? Eu tenho que buscar unir a inclusão, oferecer aquilo que vai potencializar as habilidades, vai potencializar toda aquela bagagem, tudo aquilo que aquela pessoa tem para entregar, mas eu vou analisar também o que tem no pano de fundo, o que é que tem nos bastidores da vida daquela pessoa, para poder eu entender essas respostas diferentes, né? Então, pelo que eu aprendi na minha experiência, isso aí foi crucial. Eu tive a oportunidade de fazer um podcast aqui com o George, ele é autista. Sim. Ele veio descobrir que tinha um autismo já adulto. Adulto não, já jovem, 19, 20 anos. E hoje ele é estudante de medicina na UFBA, entendeu? E ele, eu sempre revejo o podcast dele e eu fico analisando como é difícil ele ter uma briga com ele mesmo, né? Para mostrar de que ele é capaz, né? E ele é um abraço para ele. Eu tenho um carinho muito grande porque eu sei que ele vai ser um bom médico. Ele vai, até falei, seja hematologista, pelo amor de Deus, seja hematologista. Ele falou assim, não, eu vou pensar no seu caso, né? Mas é impressionante como eles são capazes, né, Jorge? Sim. Né? A gente fala muito de inclusão pensando sempre... a gente vive numa sociedade que ela passa por vários momentos de transição, de mudança de paradigma, e a gente tem que, muitas vezes, soltar essas amarras, né? Então, é uma sociedade que muitas vezes se prendeu ao capacitismo. O que aquela pessoa não tem, né? Qualquer pessoa que recebe um diagnóstico, até o termo deficiência, ele tem esse significado, né? De uma redução, de uma inferioridade em relação ao que tem a eficiência. Sim. Então, só que eu trabalhei numa instituição em que eu tinha um aluno com paralisia cerebral. E aí muitas pessoas tem muitos nomes que confundem, né? Paralisia cerebral, a pessoa pensa num cérebro paralisado, que não tem a ver, né? A paralisia cerebral, ela cria limitações motoras, ela Sim. cria limitações de fala, mas não são cérebros paralisados. Então, se você chegasse na instituição que eu trabalhei, você ia me encontrar esse aluno. E ia ter uma aula de capoeira, e você ia ver esse aluno jogar capoeira, e você não ia me ver fazer um movimento da capoeira. Quem era o deficiente dos dois? Nesse caso. Então, aí vem o aprendizado, né? De você trabalhar com pessoas que não recebem vamos botar aqui, o diagnóstico de normal, né? E aí, recebe o diagnóstico de deficiente, mas aí ele joga capoeira e eu não jogo. Ele sabe fazer os movimentos e eu não sei. Quando eu cheguei em Conquista, recém-mudado de Salvador, eu não tinha nada aqui. Eu era uma pessoa completamente limitada. Por não conhecer, por precisar de ajuda. Cultura diferente, diferente. Clima diferente. Novo, até para saber onde é um bairro, uma rua, etc. Então, a gente passa por limitações todo dia. A gente é deficiente todo dia. Sim, sim. A gente é deficiente em várias áreas. Eu tenho muito costume de atuar em palco, mas aí eu estou aqui hoje conversando e tem uma câmera ligada. E aí essa função é diferente. Mas às vezes você está num palco que tem centenas de pessoas na sua frente e você não está nem aí.
Mas aí com uma câmera, não, eu tô tranquilo aqui, mas o fato de eu chegar para fazer uma coisa, uma atividade, um trabalho que fosse ainda, e aquilo é novo, naquele momento eu sou deficiente. Eu tenho limitações, eu preciso de ajuda, né? Então, eu nessa instituição aprendi, nesse trabalho que eu fiz, eu aprendi muito sobre isso. Quer dizer, quem é taxado de deficiente consegue desempenhar uma atividade que eu, que sou taxado de normal, não consigo. Aí muitos vão dizer assim, mas se você aprender, você vai desempenhar também. Certo, então, mas ele não é deficiente, porque ele já trabalha isso. Ele já apresenta esse comportamento, enquanto eu não. Então, se eu passar pelo mesmo aprendizado que ele passou, eu vou manifestar o mesmo comportamento. Para onde que foi a deficiência? A deficiência é porque ele tem uma dificuldade de fala? Beleza, eu tenho dificuldade em outras áreas também. Então, resumindo, todos nós somos deficientes. Em algum momento, em algum momento, lugar, né? em alguma situação, nós sempre vamos precisar de habilidades Sim. e, principalmente, de ajuda. Verdade. Eu mesmo sou um deficiente na culinária, velho. Tá Não vendo? sei, sei fazer nada. Eu virei o príncipe do micro-ondas. Eu falo rei que é para não me gabar. Mas eu virei o príncipe do micro-ondas. Quer fazer um arroz, eu faço no micro-ondas. Fazer um macarrão no micro-ondas. Então, sabe? Ficou uma coisa assim, ó, deficiente no fogão também, nesse caso, né? Eu sei fazer pão de queijo, sabe? Ai, que Mas é só abrir o saquinho, colocar lá no forno. desse aí é mais fácil. Pois é. Vamos lá. Quais os principais impactos emocionais que um diagnóstico de deficiência traz para a pessoa e sua família? Então, a gente ainda carrega muita coisa de décadas passadas, né? Provavelmente eu não fui educado com certas ideias que são cristalizadas de décadas anteriores, mas pode ser que meu pai, meu avô, meu bisavô, né? Em algum momento ali, muitas ideias ainda antigas, elas vão tão cristalizadas, elas vão passando e ainda vem um resquício. Não vem 100% dela, mas vem 80%, na geração seguinte vem 50%, mas ainda existe. Então, os estigmas também vêm, né? Então, a ideia do capacitismo. Se eu for, que aí aquele exemplo que a gente vê muito em memes, né? Eu vou avaliar a capacidade de um tubarão de subir na árvore. Eu vou avaliar a capacidade de um pinguim de voar. Isso aí seria... Eu posso julgar, posso. Tal ave voa, tal ave não voa. Mas se a habilidade que está em questão é voar, aí você tem que ver se você tinha mesmo que estar considerando o pinguim nessa atividade, né? Nessa situação. Então, o pinguim, nesse caso aqui, ele vai entrar com o diagnóstico de deficiente. No quesito voo, ele não atende. Só como eu falei, nós todos em momentos e situações, nós vamos estar deficientes. Então, esse estigma, ele vem com a questão de não consegue fazer, ele não tem, então faz por ele, não é? Não, ele não entende isso aí, não. Fulano, é assim que faz. Beleza, se você fez isso na primeira vez, ok. Faz na segunda, você começou a ver um avanço no comportamento, você vai colocando. Se eu faço isso com uma criança, o bebê não senta de primeira, o bebê não levanta de primeira, ele não vai caminhar de primeira, mas eu fico ali, na insistência. Eu fico ali tentando o máximo de manifestação de comportamento que ele trouxer, eu vou comemorar e vou incentivar. Mas aí porque eu tenho uma outra criança, um adolescente, um adulto que está demonstrando uma dificuldade, em vez de eu trazer aquele mesmo comportamento que a gente usa com criança, ou até um idoso, que também em determinado momento da vida pode manifestar dificuldades, né? Eu tenho exemplos com meus avós e que eu vivo dizendo, gente, se eu posso repetir uma coisa para minha filha entender, por que eu não vou repetir para minha avó? Se eu posso repetir para uma criança que está em aprendizado, por que eu não vou sentar e conversar e explicar aquele assunto de uma outra forma para um adulto que tem autismo, para um adulto que tem TDAH, para um adulto que tem síndrome de Down? Por que não? Se eu começar a ver o avanço, eu vou conseguir tirar dele cada vez mais um comportamento que mostra tanto o avanço em desempenhar aquela tarefa, quanto também independência. Por quê? Algumas vezes eu falo com minha filha, né? Que tem uma menina de 10 anos, e eu digo para ela assim, pai,
nem sempre papai vai estar ali do seu lado para resolver aquela situação. Então, vamos aprender aqui, ó, como é que você pode fazer se acontecer isso? E se acontecer aquela outra situação? Porque você pode estar na escola, você pode estar numa atividade em que praticando um esporte lá na aula de educação, e eu não estou lá. Então, como é que você vai resolver? Como é que você vai defender o seu corpo naquela situação? Né? Então, a gente vai participar, mas tentando cada vez mais, na nossa geração atual, se livrar do capacitismo, né? Se livrar da questão do ele não consegue, não, eu vou fazer por ele. Eu vivi muito isso com até falei sobre isso, paralisia cerebral. Né? Primeiro eu tive que aprender, que é acho que o grande trabalho do psicólogo primeiro de tudo, é o aprendizado. A gente está lá no... Um eterno aprendizado, né? Porque você está lidando com o ser humano. Uhum. E o ser humano, ele sempre vai ser uma caixinha de surpresa. Ele sempre pode lhe trazer uma coisa nova, um conteúdo novo, um comportamento novo, pode mudar, inverter completamente a sua forma de pensar. Então, assim, se eu trago, na época de faculdade a gente falava assim, a priori, né, ideias prévias, já para poder utilizar a receita do bolo pronta, eu posso acabar tendo dificuldade. Então, se a gente pegar uma situação em que o aprendizado é que deve guiar o psicólogo, porque ele está trabalhando com o humano. Então, se eu vou atender um humano, ele vem como uma folha em branco. Vou deixar ele preencher. Quem é você aqui? O que é que você me apresenta? O que é que você busca? Pronto, você é uma folha em branco e eu não vou preencher essa folha com um bocado de ideia que eu espero. Eu vim aqui hoje conhecer Joelísio e o podcast dele, ele deve falar sobre isso, ele deve agir assim. Por que não chegar aqui com uma folha em branco e eu entregar aqui? Joelísio, vamos preencher junto aqui essa folha. Sabe? Então a gente pode fazer. Se o psicólogo ele mantiver na cabeça que o aprendizado é que deve guiar, que o humano é que deve guiar, quem é que me ensina a ser pai? O meu pai, ele serve como um modelo. O meu avô pode servir como um modelo. Mas o filho do meu pai é diferente da minha filha. Então, acaba que as respostas dela... Então, quem me ensina a ser pai é a minha filha. Quem me ensina a ser professor, né, que você citou no início, na abertura, que eu também sou professor, realmente tenho uma experiência como professor, quem me ensina a ser professor é o aluno. Então, se a gente entender isso, sair daquelas ideias cristalizadas de, é o pai que ensina o filho, é o professor que ensina o aluno, é o psicólogo que guia o paciente. O psicólogo, ele tem a função, mas se ele agir com receita de bolo, com o paciente, ele pode ter vários resultados aí que não vão levar a algo positivo. O paciente pode abandonar, né? E pode ter uma sensação de frustração nele, de dizer assim, eu não consegui atender aquela demanda, mas pode ter sido por ideias prévias que foram preenchendo. Então, se ele não se deixar aprender com o paciente, ele vai acabar pecando. Eu tive uma experiência com um paciente com mieloma. Ele me ligou, né? Ele falou, eu posso te ajudar. Foi indicação. E ele falou assim, você é psicólogo? Eu falei, não. Você é terapeuta? Não. Graças a Deus. Ele falou bem assim. Como é que fala, né? Porque... De onde ele tirou? Pois é, ele tirou porque ele deve ter sido atendido, ou, né? Com isso daí, né? Que você descreveu. E eu falei, não, sou paciente, sou igual a você. Tudo bem. Né? E que muitas vezes ele trouxe demandas em que essas demandas, em vez de inicialmente serem acolhidas e aí sim trabalhadas, elas podem ter sido recebidas com direcionamentos que podem ter podado ele, né? A gente tem que pensar em várias possibilidades aí. Mas que, se o aprendizado estiver guiando, cada vez que eu subir num palco, cada vez que eu subir, que eu estiver à frente numa sala de aula, cada vez que eu estiver trabalhando com pacientes, que eu estiver trabalhando com alunos, se eu entender que vem de lá para cá uma bagagem, vem de lá para cá conhecimento, vem de lá para cá muita coisa que vai guiar a minha forma de agir aqui,
Se eu fizer isso, a chance de acerto vai ser muito maior. Entendi. Destacando que Jorge, ele convive hoje, né, com o mieloma múltiplo também, né? A sogra dele tem mieloma. Né, então, ele sabe muito bem o que o paciente de mieloma passa, né? Falando nisso da família, de que forma que a família pode ser orientada para apoiar de maneira saudável e construtiva? Então, o primeiro trabalho que a gente pode fazer é a gente se livrar um pouco dessas amarras das gerações anteriores, dos estigmas, das ideias pré-concebidas ali de incapacidade da pessoa com deficiência. Nós vivemos épocas em que ser canhoto era um defeito. Verdade. Era condenável. Nós vivemos épocas, eu que sou músico, eu posso, né, falar sobre isso também, que nós vivemos épocas em que um músico fazer um determinado acorde era considerado impróprio, absurdo, até, de certa forma, macabro. Não, aquilo ali é uma coisa... Aquele músico ali não mexe com coisa certa, simplesmente por conta da sonoridade de um acorde. Então, a gente precisa se livrar de todas essas ideias. Ah, mas você está propondo, então, que a gente pegue e ignore tudo que a gente aprendeu? Não. O que a gente tem que fazer de exercício a gente precisa questionar, a gente precisa analisar contexto. Eu não posso considerar que o que acontecia em 1910 eu tratar como se hoje eu pudesse ainda manter certos comportamentos. Né? Então, se eu consigo sentar com uma pessoa que precisa, ali no caso da inclusão social, uma pessoa que tem uma determinada dificuldade, limitação, não importa, todos nós temos. Então, se eu vou lidar com aquela situação ali e eu trouxer essas ideias, e querendo ou não, nos núcleos familiares a gente tem muito isso, né? A gente ainda tem muito isso. Nascer uma criança, receber um determinado diagnóstico, já começa a sensação de medo, dúvida, até culpa, né? Já vi situações, já ouvi também falar de situações em que se coloca culpa, o medo de que... Dois tipos de medo, né? Um medo de que a sociedade vai afetar muito aquela criança, vai fazer ela sofrer, e aí como pai, como mãe, existe aquele medo. Então, assim, a gente pega... O ideal seria que a gente primeiro trabalhasse, né? Então, eu vou trabalhar em mim. Se meu filho foi diagnosticado e eu vou trabalhar com essa criança, para essa criança se tornar um cidadão, para essa criança se tornar um adolescente, um homem, uma mulher que vai ter sua vida, família, trabalho. Mas ele tem TDAH, mas ele tem síndrome de Down. Qual é o problema? O problema é só que no desenvolvimento dele, ele pode precisar de ajudas diferentes. Só que assim, eu andei com uma idade, meu irmão andou com outra. Eu falei numa época, meu irmão falou em outra. Hoje nós dois andamos e falamos. Então, se a gente fosse, o ideal seria a gente parar com as receitas de bolo. Talvez, né? Parar com essa receita de bolo. Ah, se Joelísio passou por isso, então a gente tem que fazer com o Jorge dessa forma. Que aí vai funcionar. A gente vai continuar tendo ao longo da vida situações de deficiência. A gente vai continuar precisando de ajuda em várias situações. Então, num primeiro momento, essa família ela vai enfrentar muito isso. Medo, culpa, preocupações em relação a onde inserir esse novo ser, essa nova pessoa que vai estar com essa característica, e isso vai ser tipo um rótulo na testa, né? E vai ser tratado como se ele fosse inferior, ou vai ser tratado como se ele fosse até, né, perigoso. E aí, como é que eu vou fazer com isso? Aí vem, vou dar até o exemplo aqui do seu trabalho, né, com o mieloma. Se a gente não traz luz sobre o tema, se a gente não fala sobre o tema, para colocar as pessoas para pensar,
Se alguém não tivesse se incomodado com a síndrome de Down, a ponto de você ter hoje uma pessoa que cresce, se educa ali, faz a escola, faz o vestibular, faz a faculdade, o Enem, e aí se forma, e aí se torna um profissional da área e atende. Você acabou de dar o exemplo aí, né, do colega que tem que lidar ali com a característica dele, porque o ideal seria isso, a gente trabalhar com característica. Qual é a característica minha atual? A característica do seu careca. Então, o que é que eu... não estou gastando dinheiro com shampoo. Só tá lhe chamando de como é? Do ministro lá, né? Então, assim, se a gente começar a trabalhar com características e não com limitações, ou se a gente entender que é limitação, mas que eu também sou limitado, ele precisa de ajuda para virar essa caneca. Sim. Por quê? Porque ele é um paciente que ele tem Parkinson, e ao trazer a caneca aqui, ó, ele pode tremer um pouco e acabar derramando um pouco do líquido. Então pode ser que ele precise da minha ajuda aqui. Mas ele é um paciente que também faz um trabalho, ele trabalha numa área, ele tem um conhecimento que eu não tenho. Então a gente começar a trabalhar com características. Isso eu ensino para minha filha qualidades, praticamente né? todos os dias. Né? Características. Nós temos características físicas e comportamentais totalmente diferentes. E nós todos temos limitações e temos capacidade. Tem um caso de quando eu trabalhei com ainda dos pacientes, né, que tinham paralisia cerebral. Uma das coisas que mais me fez crescer nesse período em relação ao meu olhar ser focado naquilo que eu via ele apresentar. E não naquilo que eu esperava que ele apresentasse e ele não apresentou. Então aconteceu várias vezes de chegar estudantes de cursos diferentes, psicologia principalmente, chegavam numa instituição e falavam assim, que foi o período que eu trabalhei na APAE, né? Trabalhei na APAE e quando chegavam lá, às vezes, os estudantes para conhecer, para ver quais eram as características dos alunos, né? A gente tinha síndrome de Down, tinha TDAH, tinha alunos com autismo, paralisia cerebral, e aí todos esses casos, as pessoas que vinham de fora, quando olhavam, tinha um pouco daquele olhar assim, de virar a cabeça, sabe? Que é uma coisa que a gente às vezes traz de família mesmo, de ver uma situação e dizer, tadinho, aquela pena que a gente não precisa condenar, mas a gente pode começar a ir eliminando. Sim. Passou da hora da gente começar a eliminar isso, a dizer, em vez de eu ter, tadinho, por que eu não olho para o que ele está conseguindo executar? Para o que ele está apresentando de fato, e não o que ele não apresentou ainda. Aos meus olhos, né? Porque ele pode ter apresentado momentos que eu não estava olhando. Então, tinha um paciente que era criança, e quando eles chegavam lá e viam, aí tinha um pouco dessa carinha do... aí eu fazia assim, eu pensava comigo aqui na minha, eu falava, vai fulano, arrasa agora. Tipo assim, surpreende eles, puxa o tapete. Aí daqui a pouco um comentava, olha, e não sei. Aí eu começava a ver, aí eu falava, isso aí fulano, mandou ver. Sabe? Por quê? Porque eu já tinha uma rotina com ele e eu já via os avanços dele, aquilo que ele apresentava. Então, quando as pessoas chegavam e viam, aquele primeiro olhar era de, por esperar que ele não fosse apresentar. E aí, quando elas começavam a ver ele apresentando, aí dizia, ué, ó, um cutucando a outra, aí eu falei, pronto, causou frição. Aí eu saí, eu falei, ó, seu trabalho, mais uma vez, me ensinou, porque eu vou usar muito isso pra mim. Sabe? Se em algum momento olharem pra mim, dizer assim, ó, esse cara aí, não sei não, vai apresentar isso que tá esperando dele, talvez nem seja essas coisas. Eu prefiro chegar e apresentar, e se eu conseguir depois essas cutucadas, apresentou, surpreendeu, pronto, tá valendo. Então, vamos com a folha em branco, vamos deixar a pessoa preencher, vamos deixar ela mostrar o que ela tem. Quando a gente conhece um estranho, a gente não vai ouvir o nome dele, de onde ele veio, com o que ele trabalha, qual é a experiência dele, a gente ouve, né? Sim. E aí, quando a gente vem para esse lado da inclusão, quando a gente vem para esse lado de analisar pessoas com deficiência, a gente vem com um monte de ideia pronta e não espera ele preencher, dizer quem ele é, o que ele tem de conhecimento, o que ele tem de experiência,
de onde ele veio, etc e tal, né? Então, a primeira coisa é isso, a gente pensar que a família, e aí, depois da família, que é o primeiro núcleo social, o segundo núcleo social, que é a escola, né? A função escolar, muita gente ainda acha que é ensinar matemática, português, ciências. Não é. Isso eu poderia ensinar para minha filha em casa. Desde bebê até a fase que ela tem os 10 anos, eu poderia ter usado os conteúdos programáticos para ensiná-la as matérias da escola. A função da escola, ela é prioritariamente social. Socializar. É o segundo núcleo de sociedade que essa criança vai ter acesso, né? Então, tanto na casa, núcleo familiar, quanto na escola, quanto depois dessa escola, a gente vai para um ambiente em que vai ser ambiente o quê? De trabalho, né? Cidadania, vida profissional. Em todos esses núcleos, eu vou precisar que essas pessoas permitam que aquilo é só um desconhecido. Então, deixa ele preencher. Vamos deixar ele preencher a folha. Mostrar o que ele é, o que ele tem, o que ele pode, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele inspira, e aí... Você acha que muitos indivíduos assim, com essas limitações, eles deixam de mostrar quem são por não dar oportunidade para eles serem o que são, né? E eu acho que a própria família já contribui para isso, né? Sim, às vezes eu posso ter em casa uma criança... Até por proteção, né? Acho que vai proteger a coisa, às vezes né? até por falta de conhecimento. Sim. Sabe? Eu não posso desconsiderar que tem muitas famílias que sofrem por falta de conhecimento. Às vezes o conhecimento chega até elas e aí você já começa a ver um certo conforto. Dizer, verdade. Então meu filho não vai precisar eu vejo isso no Comeloma direto. Né? Sabe? O conhecimento, ele liberta, né? Sim. Ao mesmo tempo que ele gera certos sofrimentos, quando a gente começa a descobrir muito sobre uma determinada coisa, a gente começa a saber muito e começa a ver também muita coisa errada, e às vezes a gente sofre com isso, mas o conhecimento, muitas vezes, vai libertar uma família Sim. do sofrimento, da preocupação de meu filho vai ser discriminado, meu filho vai ser ofendido, meu filho vai ser agredido, verbalmente, fisicamente, enfim. A gente pode voltar uns anos atrás aí, a gente vai ver que pessoas com problemas psicológicos muitas vezes foram todas taxadas de loucas Sim. e colocadas dentro de instituições. Verdade. Tá resolvido o problema. Peguei uma pessoa que apresentou um comportamento diferente da maioria, mas e aí como é que faz comigo? Eu sou uma pessoa que em várias situações eu me considerei diferente da maioria. Todo mundo queria uma coisa, eu queria outra. E aí? Aí tinha que me internar, então... Sabe como é? Então, a gente tem que parar de querer solucionar as coisas dessa forma tão reduzida e que faz a sujeira embaixo do tapete, né? Se eu joguei embaixo do tapete, eu me livrei de uma situação que eu precisava enfrentar, que era simplesmente o quê? Era só pegar aquilo ali, é uma poeira que está no chão, você pegou, limpou, resolveu. Se você tem uma pessoa que está com uma dificuldade numa determinada área, é mais fácil eu isolar essa pessoa e taxar, rotular e dizer assim, não, aí eu mantenho a norma aqui confortável, tranquila, ninguém tem que se preocupar com nada, ou eu trazer, até porque esse pessoal aqui, que você separou, eles muitas vezes, na maioria, eu vou dizer, que arriscar dizer, eles têm coisas a ensinar que esse pessoal daqui, ó, dito normal, perdeu. Certeza. Com certeza. Eu já recebi um abraço de uma pessoa com síndrome de Down que, eu digo a você, poucas vezes na vida eu recebi um abraço daquele. E o mais curioso, não era uma pessoa que fazia parte da minha rotina. Foi uma pessoa que me viu pela primeira vez. Eu sempre trabalhava no turno da manhã. Quando eu cheguei no turno da tarde, eu entrei, porque o pessoal me chamou para uma atividade naquele dia e eu fui. Uma pessoa da tarde me viu e falou, rapaz, você veio? Aí eu, oi, tudo bem? Ele, tudo bem. E me deu um abraço. Ele deu um abraço num desconhecido, que eu digo a vocês, se todos nós recebêssemos abraços daquele diariamente, a gente ia passar o dia mais disposto, mais animado, mais empolgado com a vida. Um cara que nunca me viu. Então, quem é o deficiente? Ele que deu esse abraço ou eu
que me surpreendi com ele. Pois é, imagina, ele abraça, ele deve Pra dar ele, aquilo vai uma ser coisa mais rotina. natural do mundo, né? Exatamente. Tem uma autenticidade. E aí tem uma galera que está no lado do dito lado dos normais e que está vivendo sem isso aqui. E que está saindo no tapa no trânsito, saindo no tapa por causa de questões partidárias. E aí, quem é dito que não tem alguma coisa, tá com essa bagagem aí lotada, né? Mas nós vamos ter que fazer 2 podcasts. Me desculpe, Nossa, porque nossa, acaba isso é rendendo muito legal. todo o A gente assunto. tem que ter, não, é interessante. É importante a gente falar sobre isso, né? Sim. Porque a gente vê pessoas assim todo dia nessas, né, com essas características e a gente nem liga muito para eles, né? Essa questão da valorização, né? Mas é importante porque nossa, não é à toa que o Setembro Verde é destinado para quê? Para que se preste atenção, né? Não é só o setembro, não. A gente sempre fala, tem que ser isso no ano todo, né? Mas o Setembro Verde é um mês de conscientização. Para quê? Para que a gente preste atenção nesse tipo de indivíduo que precisa da atenção, né? Com certeza. Né? Um dos maiores orgulhos que eu carrego, assim, que eu vivi com algumas pessoas, né? Que, por exemplo, síndrome de Down, que eu trabalhei quando ela tinha a idade menor aprendiz. Eu fui professor dela quando ela tinha a idade menor aprendiz. E aí depois eu vi ela postar, ela com o canudo, o diploma dela na mão, formada. Eu participei da vida dela assim, ó, uma lasca de uma unha. Mas quando eu olhei aquilo ali foi que nem o abraço que eu recebi daquilo. Gratificante, Rapaz, né? O que eu aprendi com essa pessoa aqui, e seria classificada como uma pessoa deficiente, né? Pois é. Ô Jorge, quais são os estigmas mais comuns que ainda dificultam a inclusão social dessas pessoas? Assim, se a gente for... Porque são várias, né? Deficiências. E eu, na minha vivência, eu acabei enxergando muito mais as valências. Então eu vivo um certo conflito nisso, né? De eu analisar uma pessoa com deficiência enxergando nela as valências que ela tem. Então, assim, o estigma da incapacidade. O estigma de que pessoa que tem um determinado diagnóstico de deficiência, ela não vai aprender do mesmo jeito que as outras. É uma criança que vai ser... Eu até comentei sobre o contexto social, né? Então, assim, era uma criança, aqui um exemplo, que era tida como indisciplinada. Ah, aquele menino é terrível. Você vai ver, Jorge. Quando ele chegar, você vai ver que ele é terrível, ele é indisciplinado. E eu ficava curioso, eu falei, mas por quê? E o diagnóstico dele era de TDAH. E eu ficava naquela batalha de entender por que ele está sendo tão taxado, não é? De indisciplinado, de inconveniente, de... Certamente, numa conduta mais antiquada, seria isolado. Como eu estava num ambiente de inclusão, então vamos entender o que é isso. Aí foi a situação que eu comentei mais atrás, né? Do contexto social. Então era um menino que tinha lá seus 11, 12 anos, e ele, realmente, você chegava para falar com ele, ele falava já muito... Eu, como eu sempre tive, na minha lida como professor, e sempre que eu ia lidar com criança, com adolescente, com mais jovens do que eu, apesar de eu ser jovem, e as pessoas... Não, mas né? mas a gente A cabeça tá... Umas dorzinhas nas costas que aparecem de vez em Pois quando, mas tudo é, bem. faz parte. Aí, assim, se eu pegasse e fosse aquela autoridade com ele, eu ia ser mais um que ia estar condenando ele pela indisciplina e tal. Eu falei assim, não. Como eu já gosto de chegar, eu gosto de chegar mais na parceria. Então, assim, cheguei conversando com ele. E aí, fulano, tal. E aí, ele foi me trazendo aos poucos informações importantes. Por exemplo, na escola, além da PAIC, né, que é onde eu conheci, ele me trazia o que ele vivia na escola regular. Então, ele me trouxe situações também do bairro dele, na casa dele.
ele não tinha, de fato, um problema da porta para dentro de casa que fizesse ele ficar naquela inquietação. Mas era uma criança com 11 anos que saía na porta de casa para ir para a escola, como eu levo minha filha todo dia para a escola, e ele se deparava com um corpo estendido no chão. Então, o contexto social dele envolvia uma rua com pessoas, inclusive adolescentes, pré-adolescentes, já envolvidas com crime, já envolvida com tráfico de drogas. E aí, esse menino me trazia o seguinte: se ele fosse besta, se ele, com o perdão da palavra besta, né? Se ele fosse ingênuo, provavelmente ele não ia durar. Porque ele lidava com outros, então ele tinha que ser, se a gente fosse trazer palavras da gíria, mas então seria o safo, aquele que sabia se virar, sabe, se livrar das coisas. Só que ele não se envolvia. Acho que a rebeldia dele era uma defesa, né? Exatamente. Né? Então eu tive que chamar o pessoal que sempre achou ele terrível, indisciplinado. Por que ele era daquele jeito? Eu falei, gente, se a gente tirar essa capacidade dele, a gente tira uma coisa que é necessária para a sobrevivência dele. Ele precisa dessa armadura para dar uma segurança, para dar sobrevivência a ele. Ele precisa ser o descolado, o esperto, o safo, o que sabe que está sendo vendido droga no banheiro da escola, mas ele vê e não fala nada, e ele está ligado quem são, e ele, se for o caso, ele até é brother daqueles que estão envolvidos também, mas ele continua sendo um menino que estuda, um menino que é um bom menino de casa. Ele aqui na escola ele é ótimo, e diziam isso, pô, mas ele tem momentos com ele que são excelentes, e aí do nada ele começa a... Eu falei, então o trabalho que a gente tem aqui, primeiro, aí foi a minha aula, né? O meu aprendizado como psicólogo, contexto social e econômico. Ele vivia numa situação, num bairro de baixa renda, num bairro que tinha episódios de crime na porta da casa dele. Então, ele precisava disso para sobreviver. E aí ele me mostrou isso. Então eu falei, gente, o trabalho que a gente tem que fazer aqui é o quê? Mostrar para ele que essa armadura vai continuar com ele. Mas que da porta da escola para dentro aqui, ó, ele não precisa dela. Se a gente mostrar para ele que tudo isso que ele é, a gente entende, respeita, sabe por que ele é. A gente sabe que ele precisa. Outros tantos alunos não precisavam daquilo, mas ele precisava. Então eu não tinha que tentar extirpar aquilo dele. Eu tinha que tentar dizer para ele, eu entendo que você é assim. Eu entendo que você precisa disso. Mas você pode entender aqui, ouvindo um pouco o meu lado, você pode entender que quando você chega aqui na porta, daqui para dentro, você acha que você precisa... Não, aqui não... Eu falei, então, aqui não é preciso, né? Ele não, aqui é tudo legal, eu gosto disso, gosto daquilo. Eu falei, então a gente pode... Como é que a gente pode fazer para você se sentir melhor e não precisar usar essa ferramenta, essa armadura que tem fora? Entendeu? Desculpa aí, eu tô falando assim, você tem muita coisa para se falar aqui, caramba, velho. Há alguma experiência além dessa e outras que você já contou, que marcou, marcante, que você já acompanhou sobre inclusão bem-sucedida em ambientes coletivos? Eu acho que eu já citei algumas, né? Pois é. Tem mais alguma? Essa dele aí, essa da menina que eu conheci ali como menor aprendiz, que não foi no contexto da ABAE na época, né? Ela fora... E ela, como menor aprendiz, com síndrome de Down, e ela seguiu os estudos, chegou na faculdade, cursou a faculdade, se formou, e quando eu vi ela postando as fotos da formatura... Gratificante demais, né? Parecia que eu tinha participado do processo inteiro. Entendi. Sabe? E eu participei quando ela era menor aprendiz. Mas você deu sua passagem de contribuição, né? E ela me dava um retorno tão bom disso. E quando eu a encontrei anos depois, já como uma mulher feita, né? Formada, profissional da área, eu senti um orgulho tão grande, legal. sabe?
Então, assim, são vários casos muito marcantes. Esses, né, que eu citei, são realmente alguns deles. Eu não tenho um ou outro, eu tenho vários que marcaram. E quais estratégias terapêuticas mais ajudam pessoas com deficiência a desenvolver autonomia e autoestima? Então, a gente tem, assim, eu trabalho um pouco mais com a linha da terapia cognitivo-comportamental, né? Então, assim, se a gente tem... E lá, no período que eu trabalhei na APAE, existia também a terapia ocupacional, né, que muitos dos alunos faziam e tudo. Então, assim, a gente tem várias possibilidades terapêuticas, mas eu ainda vou bater na tecla de que todas elas precisam da estratégia da folha em branco, né? Eu preciso trazer esse paciente e atender de uma forma particular. Eu posso, da mesma forma que se eu vou lidar com uma pessoa que é surda, eu posso aprender Libra. Hoje é o dia do surdo. Oh, que beleza. Hoje é o dia do surdo. Que bela lembrança. Sem querer, talvez, hoje é o dia do surdo. Talvez, né, tenha sido soprado para mim aqui. Parabéns aos surdos. Parabéns. Hoje é o dia deles. Então, assim, do mesmo jeito que a gente tem, né, a possibilidade de utilizar Libra para eu atender uma pessoa que é surda, da mesma forma que eu tenho para trabalhar com um paciente que, como você comentou aqui, eu tive que fazer um podcast com uma pessoa que é autista. Se você viesse com a sua ideia pronta de tantos outros podcasts que você desempenhou aqui, que você fez, se você fizesse o mesmo podcast... Mas não foi. Nossa, se ele... Se você chegasse com a ideia de fazer o mesmo podcast, como é que seria? Não. Interessante que eu deixei ele muito à vontade. Ele chegasse, eu posso fazer isso? Pode, o podcast é seu. Eu posso ir de short? Pode. Eu posso levar alguém comigo? Pode. Vamos lá, bater o papo, fica. Ele precisava daquele momento ali, entendeu? Mas foi um desafio muito grande para ele, sabe? É isso aí que você fala, Folha, deixa ele muito à vontade. Falou, faça o que você quiser, fala o que você quiser. Foi um aprendizado. Foi para ele, foi para mim também. Você? Nossa, é tanto que eu falando me marcou, né? Porque eu vi que ele foi um desafio para ele, né? Nossa, não tem preço essas coisas. Então, o seu né? podcast ganhou com esse episódio, o quanto seu podcast ganhou, o quanto você ganhou aprendendo com ele. Sim. Aí ali eu fui o deficiente, né? Você está fazendo hoje um podcast certamente muito melhor depois desse episódio. Não, com certeza. Além dele ter, ainda com outros casos, com outras pessoas. A gente aprende muito. Se eu estou com uma pessoa que tem TDAH, se eu não tentar entender como é que o cérebro dele faz as coisas funcionarem para ele, não vai dar certo. Eu vou fazer esse paciente sofrer. Eu vou fazer esse colega de trabalho sofrer. Eu vou fazer essa criança que é meu aluno sofrer. Por quê? Eu não tenho lugar de fala. O meu cérebro não funciona daquele jeito. A única forma que eu tenho é ser um aprendiz. Então, se eu aprender como é para ele, se eu aprender como o cérebro dele funciona. Então, a terapia, ela também está nisso aí. Né? Se eu sou um psicólogo e eu vou atender um paciente com autismo, acabou me lembrando um outro episódio, né? Lá na APA eu tive um episódio de um garoto autista que ele teve uma crise lá, e nessa crise ele ficou balançando, né? E acabou que ele ficava se chocando contra a parede. Sim. E aí eu tive que sentar e as pessoas estavam um pouco preocupadas ali. E aí, para ser o mínimo invasivo possível, eu acabei colocando meu braço entre ele e a parede. E participei com ele daquele momento ali, né? E que para muita gente seria estranho, porque ele não tira ele de lá. Mas se eu fosse aquele que fosse pegar ele e arrancar dali, talvez eu fosse causar sofrimento. Primeiro eu tentei entender o que estava acontecendo com ele ali. E aí, só que eu queria evitar um dano físico. Entendi. Então eu falei assim, então enquanto eu estou entendendo o que está acontecendo com ele, deixa eu botar o braço aqui proteção, entre ele e a parede, né? Proteção. Porque querendo ou não, era uma criança, né? E aí eu consegui, nesse tempo aí que ele fosse reduzindo um pouco a ansiedade, a rotação que estava alta, e ele foi, né? Aquele comportamento de se chocar acabou reduzindo até que ele tranquilizou. Então assim, se a gente não adaptar as terapias
Da mesma forma que eu tenho que adaptar as aulas, né? Eu preciso ensinar alguma coisa, certo, mas não vamos ensinar de uma forma capacitista, que é colocar todo mundo para chegar no mesmo resultado, seguindo o mesmo caminho. Né? Se a gente fizer isso, a gente vai ter outras limitações para lidar ali. Então, vamos tentar avaliar, inclusive na terapia, a gente tentar entender como é que funciona. Como é que funciona para uma pessoa que tem TDAH, aquele cérebro dele, como é que ele trabalha, como é que ele enxerga, como é que ele ouve, como é que ele recebe informação, como é que ele se comporta. Como é que a pessoa que tem autismo entrega para mim isso? Não dá para eu tratar um autista igual a outro, sabe? Porque ele tem conteúdo, não dá para ser psicólogo sem ser afetado pelo ser humano, sem ser ensinado por ele. Não tem como trabalhar com esse objeto de estudo, com esse objeto de trabalho, com essa função, e eu não ter a minha função de aprender com aquele ser, inclusive a melhor forma de ajudá-lo, a melhor forma de tratá-lo. Acabou nosso tempo. Pena, passa rápido, né? Quando o papo é legal, né? Não, vamos ter que voltar, viu? Com conteúdo, vai ter que voltar, a gente vai ter que, como é que fala, criar outras situações aqui para que você volte. Para finalizar, se pudesse resumir em uma frase o papel da psicologia na inclusão social, qual seria? O papel da psicologia, o papel do psicólogo, da psicóloga, em primeiro lugar, é não esquecer daquilo que ele viveu. Quando a gente entra na faculdade, todo mundo pergunta, por que você virou psicólogo? Aí uma frase que era comum, na época que eu estava na faculdade, era para ajudar pessoas. Muitos diziam isso, para ajudar pessoas. E aí, às vezes, ao longo do tempo, a automatização dos processos, a gente vai ficando meio... por passar muitas vezes pela mesma coisa, a gente às vezes vai esquecendo de coisas que são de lá da base, né? Então, se era para ajudar pessoas que você tinha cursado psicologia, como é que você pode ajudar pessoas? Se eu passasse aqui a receita, não ia funcionar. Eu ia estar ensinando a fazer pessoas sofrerem, inclusive. Sim. Então, a melhor forma de ajudar essas pessoas, a melhor forma da psicologia trabalhar, a melhor forma dos psicólogos e psicólogas fazerem a sua função seria o meu objeto de estudo, o meu objeto de trabalho, a minha função é trabalhar com o ser humano. A minha função é trabalhar com pessoas. A minha função, então, é aprender com essas pessoas, a ajudá-las a encontrar o bem-estar. E esse bem-estar, ele pode ser físico, esse bem-estar ele vai ser psicológico, esse bem-estar ele vai ser, né, até no âmbito maior social. Então, se eu pegar e eu vou manter a folha em branco, sabe? Cada paciente é um paciente, eu não vou trazer receita de bolo que eu aprendi na academia ou achar que eu já atendi tantos anos, eu sou psicólogo há 15 anos, então não vou perder aquela minha ingenuidade do início do curso na faculdade em que eu falava que eu estava aqui para ajudar pessoas. Então eu vou ajudar pessoas o máximo possível se eu aprender com essas pessoas a ajudá-las. Então essa é a função do psicólogo, aprender ao máximo, e eu não vou deixar de ser afetado. Eu não vou ter cuidado para evitar ser afetado por aquelas pessoas. Não, se permita ser afetado, porque você trabalha com o ser humano. Sim. Você trabalha com pessoas, então não tem como você se relacionar com uma pessoa sem ser afetado por ela. Show de bola. Nós estamos chegando agora no Outubro Rosa, e sim, semana que vem nós vamos ter o Outubro Rosa Pet, né? Que é com a doutora Pamela Almeida, médica veterinária, e vai estar falando sobre o câncer de mama nas cadelas, que é a mesma coisa, entendeu? Interessante também, porque cachorro todo mundo, né? Muita gente tem. E o que tem aqui? Então, o pessoal comentou aqui, então
qualquer coisa. Deixa eu ver aqui quem está aí. Marcos, lá de Jiquié. Um grande abraço, Marcos. Deus também te abençoe. Então, semana que vem nós vamos estar com ela aqui, que ela vai estar falando sobre o câncer de mama nas cadelas, né? Na cadela, né? Que é interessante também o tratamento. E por incrível que pareça, Jorge, o mieloma também atinge o cachorro, com um tratamento muito parecido com o humano. Mesmo tratamento, a mesma coisa. Né? Então ela está aqui, semana que vem vai ser interessante também. Muito obrigado por sua presença, Deus te abençoe, viu? Tá aqui nossa lembrança diferente, a cor é diferente da de Paula, viu? Paola, né? Para não ter problema, viu? Inclusive, se me permitir, pois não. Agora já que você falou dela, né? Sim. Mandar um grande beijo e agradecimento à minha esposa, minha parceira de vida, minha filha Beatriz, 10 anos, que está em casa agora. Certamente estão assistindo aí. Na verdade, está todo mundo lá em casa, né? Sim. Paola, minha filha Beatriz, tá a mãe dela, Dona Josefina, tá a cuidadora Yara, tá o cachorrinho, então tá todo mundo em casa lá. Pronto. E a pipoca, né? Um grande abraço. Muito obrigado pelo convite, meu. Tá bom? Deus abençoe vocês. Até semana que vem, se Deus quiser. Tchau. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.